Calorosas saudações e nestes tópicos mais sensíveis, como é habitual, não há introdução jocosa para pedir likes e subscrições, essas coisas podem pôr, obviamente, agradeço, mas não há introdução humorística como é hábito. Ora, meus amigos, o que é que se passou no dia de hoje? A embaixada portuguesa em Kiev foi bombardeada pela Rússia e isto é grave. Por razões óbvias, mas ainda mais porque quando falamos em embaixadas falamos de enclaves territoriais, o que significa que estamos a falar de território português a ser bombardeado, o que é mau, seja proveniente de quem seja. Portanto, sem mais demoras, vamos ver o que é que se está a passar, os últimos adiantamentos, até porque já houve comunicações por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, por Paulo Rangel, pela Presidência da República, por Marcelo Rebelo de Sousa, e também a própria União Europeia já se pronunciou. Boa tarde. A Embaixada de Portugal em Kiev foi atingida pelo ataque que a Rússia lançou esta manhã contra a capital ucraniana. Os danos são apenas no edifício. O governo português já condenou de forma veemente este ataque e chamou o representante diplomático da Federação Russa em Lisboa para apresentar um protesto formal. Foi um dos ataques mais violentos a Kiev nas últimas semanas. Por volta das 7 da manhã, 5 em Portugal, a Rússia lançou 7 mísseis hipersónicos Kinzhal e 2 mísseis balísticos de curto alcance Iskander contra a Ucrânia. A defesa antiaérea conseguiu-os neutralizar ainda no ar, mas os destroços acabaram por causar danos bem no centro da capital, afetando diversos edifícios, em que se inclui a representação diplomática portuguesa. Atenção que eu creio que, não sei se é aqui mencionado, eu acho que sim, não tenho a certeza, mas houve até mais embaixadas que foram atingidas, ou seja, o ataque, as explosões não foram ao acaso, foram premeditadas, foram específicas relativamente aos locais onde acabaram por ser efetuadas. Se não estou em erro, além da Embaixada Portuguesa, a Embaixada da Argentina também foi, e da Albânia, se não estou em erro. Eu não sei se eles mencionam aqui na peça de jornalística ou não, mas é importante também porque o alargar do conflito é importante, não no sentido em que é bom, não é? Não é, nunca o é, mas é importante para percebermos a dimensão do ataque, porque a Rússia faz isto em forma de resposta ao ataque que sofreu em Rostov há pouco tempo atrás. Portanto, isto é uma resposta que já tinha havido. Isto é uma bola de neve, não é? Por isso é que, em determinado aspecto, eu acho que a presidência de Trump, agora a partir de janeiro de 2025, será importante para a não repetição ou o não incrementar desta bola de neve. Mas vamos ver, vamos continuar a ver, já comento mais. O governo já condenou de forma veemente este ataque. Obviamente isto é altamente condenável. Em primeiro lugar, qualquer ataque da Federação Russa à Ucrânia e à cidade de Kiev merece a nossa mais forte condenação, mas é absolutamente inaceitável que possa haver ataques que tenham impacto ou visem instalações diplomáticas. O ataque causou um morto e 12 feridos. Atingiu também as instalações diplomáticas da Argentina, Albânia e Montenegro. Não afetou nenhum funcionário da Embaixada Portuguesa. O que mais me preocupa aqui é que há pessoas que podem alegar questões de direito internacional e em como o direito internacional não é cumprido aqui. Mas eu muitas das vezes digo isto. O direito internacional, não vou dizer em toda a sua plenitude, mas em muitas instâncias é balelos. Não conta absolutamente para nada porque, do ponto de vista geopolítico global, a anarquia reina em determinado aspecto. Não vou ser fundamentalista e dizer em todo e qualquer aspecto, mas em determinado aspecto reina porque a lei do mais forte assim o dita. E isso até em termos institucionais se repercute quando temos um Conselho de Segurança composto pelas 5 nações que a nível militar detêm mais poder. Não é? A Rússia, a China, os Estados Unidos, a França e o Reino Unido. Portanto, é assim que o mundo funciona, infelizmente, pela lei do mais forte, não é? Agora, o que me parece aqui é que eu não vou dizer que estava à espera deste ataque à Embaixada Portuguesa, não é isso que eu estou a dizer. Agora, era expectável que algo acontecesse tendo em conta os últimos ataques que foram feitos à Rússia, no caso em concreto, não é? Portanto, não estou a dizer que é justificável, longe disso, por amor de Deus. Não interpretem mal as minhas palavras. Estou a dizer é que, com o decorrer dos acontecimentos, não é, no meu entender, claro, não era uma questão de quando, não era uma questão de se, era uma questão de quando. Entretanto, percebi que o governo russo, o Kremlin, já reivindicou o ataque, portanto, também era previsível. Gostava era de tentar perceber aqui uma coisa. Se isto é uma tentativa de Putin de prolongar mais o conflito, porque sabe que com Trump o conflito provavelmente irá erradicar-se nos primeiros meses da sua governação, até porque com Joe Biden, eu relembro que houve também uma escalada de conflito
no sentido de permitir que a Ucrânia utilizasse mísseis americanos há cerca de 3 semanas atrás. Portanto, tudo isto aglomerado, quer do lado dos democratas nos Estados Unidos, quer do lado de Vladimir Putin, parece-me que há quase uma tentativa mútua de tentar prolongar a guerra que Donald Trump parece querer, ou parece que vai conseguir mesmo erradicar no curto prazo, conjunturalmente. Parece um pouco ser essa a realidade, não é? Há danos materiais, que também são danos ligeiros, janelas partidas, portas que ficaram com alguma, digamos, dificuldade, enfim, ficaram afetadas. Portanto, é este tipo de impacto, mas isto significa que a explosão teve lugar numa zona que afeta instalações diplomáticas. Por causa deste ataque, o governo português chamou de imediato o embaixador da Rússia em Lisboa para apresentar um protesto formal. Por se encontrar ausente do país, foi o encarregado de negócios a deslocar-se ao Palácio das Necessidades. Para que seja apresentado um protesto formal à Federação Russa, porque é absolutamente inaceitável que, de acordo com todas as regras diplomáticas internacionais, que possa haver impactos ou até alvos em missões diplomáticas na capital da Ucrânia. Mas depois é isto que eu digo, não é? Ou seja, o Paulo Rangel não está errado naquilo que está a proferir, atenção, ele está corretíssimo, mas a questão é, muitas das vezes na dinâmica do poder internacional, a lei internacional vale zero. Aliás, um exemplo disso é o Tribunal Penal Internacional. Um país pode cometer, eticamente não, mas legalmente, a nível internacional falando, pode cometer uma atrocidade qualquer, não é? E se não estiver sob a alçada do Tribunal Penal Internacional, os responsáveis por essa atrocidade não serão condenados por esse mesmo tribunal. Vamos imaginar o caso do Putin, não é? Portanto, o Putin está condenado pelo Tribunal Penal Internacional, mas a Rússia, não estando sob a alçada dentro daquilo que é a legislação do Tribunal Penal Internacional, não o podem capturar ou prender, ou seja lá o que quiserem fazer com ele. A única forma disso acontecer é o Putin viajar para um país, como por exemplo Portugal ou outros, não é? Que estão sob a alçada do TPI, do Tribunal Penal Internacional, para acabar preso, não é? Por isso é que eu digo que, em determinado aspecto, o direito internacional ou a dinâmica internacional, eu não quero dizer a palavra anarquia, que eu acho que também estou a hiperbolizar um bocado, mas é uma rebaldaria, percebem? Acho que às vezes é um bocado assim, ainda funciona muito pela lei do mais forte, porque o desequilíbrio entre grandes potências, potências médias e potências setoriais ainda é muito grande. Uma potência setorial, por exemplo, é um país que é uma potência em determinada área, mas não o é globalmente. Diria que uma potência generalizada talvez só os Estados Unidos. A China está a transformar-se também nesse aspecto. A Rússia, por exemplo, podemos dizer que é uma potência setorial, no sentido em que não é propriamente uma potência económica para a dimensão que tem geográfica, é uma potência geográfica, mas é uma potência militar sem dúvida, é o país do mundo com mais ogivas nucleares. Portanto, há essas diferenças. A Rússia tem a seu fator o grande poder militar, que em termos percentuais gasta imenso do seu PIB, e portanto é o país do mundo com mais ogivas nucleares. O que importa aqui, porque mesmo sendo um país setorial, aí, devido à sua grande dimensão e etc., consegue também transparecer ou tentar transparecer aquela comparação de grande potência com os Estados Unidos, que os Estados Unidos depois têm outro andamento que a Rússia não tem, num panorama mais abrangente, quer financeiro, quer económico, principalmente financeiro, mais do que económico até, mas principalmente financeiro. Mas vamos continuar. O ataque destruiu também algumas infraestruturas elétricas e de aquecimento. Великі пошкодження, що стосуються інфраструктури міста, фасади домів побиті, але можу сказати, наслідки могли б бути набагато більше. A Rússia já confirmou o ataque. O Ministério da Defesa diz que foi a resposta aos mísseis ucranianos que atingiram Rostov há 2 dias. Assume que os alvos desta manhã foram o centro de controle dos serviços secretos e várias posições do sistema de defesa antiaéreo Patriot que protegem a cidade. Portanto, aqui não tenho muito mais a dizer, era o expectável, não é? Portanto, não era uma questão de se, era uma questão de quando, isto era previsível que fosse acontecer, porque, enfim, as guerras funcionam também nesta medida. Vamos ouvir mais declarações agora. O Presidente da República diz que Portugal não tinha outra solução senão reagir e junta-se ao Governo no protesto formal contra a Rússia. Objetivamente, houve, fruto do ataque russo,
houve danos e houve atingir aquilo que é território português em plena Ucrânia. Pormenor importante que eu por acaso posso estar equivocado, não é? Porque eu não vi todos os canais de televisão, eu vejo televisão mais no sentido de informação, noticioso, não vejo por gosto ou por lazer, não é? Mais por questões de trabalho até. Mas é bom que o Presidente da República tenha colocado esta questão aqui, não é? Porque às vezes as pessoas esquecem-se que quando falamos da Embaixada falamos em território português, é um enclave territorial. Portanto, aquilo é nosso. Em determinadas... Factualmente falando, eu, por exemplo, eu não podia pôr esse título... Podia, não é? Porque factualmente não está errado. Mas se eu metesse Rússia bombardeia Portugal, eu não estava a colocar um título errado. Ou se alguém colocar essa notícia num meio de comunicação social qualquer, não estão errados. Porque aquilo é efetivamente território português. É um enclave territorial de Portugal. Portanto, é bom que as pessoas tenham noção da circunstância. Nesse sentido, o Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros entendeu, em conjunto com o Sr. Primeiro-Ministro e também comigo, que devia ser feita uma diligência junto do país em causa e que isso seria comunicado publicamente por uma nota que deve estar a sair, ou que já saiu, e que ele próprio trataria de exprimir ao Estado russo aquilo que considera ser uma violação de regras de direito internacional. É isso que aconteceu. O que tenho que dizer é que Portugal não tinha outra solução senão reagir com firmeza e imediatamente, porque é um precedente que se traduz numa violação de regras de direito internacional. É só um pormenor, é assim, eu percebo o que é que o Presidente da República está a dizer, ele não está errado, algo redundante, mas não está errado, mas um protesto, certo, não digo que não, até porque isto depois levantaria a questão se o artigo 5º da NATO poderia ser ativado ou não, porque são territórios, no caso da Albânia, no caso da Argentina não, mas no caso de Portugal certamente, não é? Porque está a ser território da NATO, só que externo, mas enclave territorial da NATO a ser atacado, não é? Se o artigo 5º poderia ser ativado ou não, mas eu não quero dizer que cai no ridículo porque a situação em si é triste, mas e eu acho que o protesto é bem feito e etc, mas a realidade militar e de defesa em Portugal é extremamente insuficiente. Nós deveríamos estar a gastar, segundo critérios da NATO, que eu nem sou o maior fã desta vida, não é? Tenho algumas críticas relativamente ao supranacionalismo, mas não é essa a questão, e eu acho que eles estão certos aí, apesar de tudo, que nós deveríamos gastar 2% do PIB ou mais em defesa. Nomeadamente nesta altura em que os conflitos militares se acendeiam pela Europa ou pelo mundo todo. E a realidade é que nós estamos bem longe disso, não é? Estamos a rondar os 1,2, 1,3, 1,4, portanto ainda estamos a uma grande distância de podermos dizer que vamos responder com firmeza para com um país que tem 6.000 e tal que se saibam ogivas nucleares, não é? E que gasta percentualmente do seu PIB uma grande quantia, muitíssimo superior a Portugal e a vários países da NATO, só rivalizando mesmo com os Estados Unidos. Os Estados Unidos sozinhos contribuem mais de 50% do financiamento da NATO, do que os outros 30 países, ou 31 ou 32 países. Portanto, enfim, eu percebo o que é que o Presidente da República diz, mas, enfim. Retomamos o tema de abertura deste jornal. A Comissão Europeia já reagiu ao ataque russo desta manhã contra Kiev. A porta-voz para os negócios estrangeiros refere que está em causa a segurança de toda a Europa e diz que este bombardeamento mostra a natureza criminosa de Vladimir Putin. We are aware of this attack. This shows once more the criminal nature of Putin, who is a danger for Ukraine, for the EU, for all our security. We will now assess the situation and we will follow through. Fala um bocadinho melhor inglês que o Costa, só um bocadinho. Eu não tenho mais nada a acrescentar. Acrescentem vocês nos comentários, meus caros amigos. Ficamos por aqui, metam um like no vídeo, subscrevam, partilhem nas vossas redes sociais, ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.